Senhores e senhoras, esse vídeo deu problema, cara. Esse vídeo eu já vim aqui umas 4 vezes filmar ele e não deu certo. Então vamos começar. Vou botar até umas fotos do visual no dia que eu tava aqui, tava lindo, mas eu não achei que ficou bom. Eu vou fazer primeiro esse vídeo sobre como você preparar a sua moto para você entrar na estrada de chão. E vou dar sequência num fato que venho visto muito e acontece comigo, já aconteceu 2 vezes e eu cheguei a cair, que é a tocada de primeira numa estrada de chão. Então, como eu sempre falo, eu sou muito doido. Desde moleque eu ando de bicicleta e nunca tive grana para comprar equipamento. Minha mãe não tinha condições. E eu era muito doido, eu acelerava mesmo e nunca me aconteceu. Eu tenho um anjo da guarda muito bom. Para você vir para o off, nós temos as jaquetas. Eu adoro jaquetas. Inclusive eu ia vir com uma minha que eu caí. E ó, a jaqueta não te protege de nada não. A jaqueta não vai te transformar num Superman. Se você cair de mau jeito, tiver de quebrar um braço, você vai quebrar o braço. Isso aqui é pano. E outra coisa também, eu caí e ralei mais que se eu tivesse sem jaqueta. Porque o tecido correu na minha pele. Eu vou até tirar essa porcaria aqui que tá calor pra caramba. O tecido ralou na minha pele e ó, me comeu o braço todinho. Agora ele tá cicatrizando, que até nisso eu sou bom. Eu tenho uma boa cicatrização. Eu caio essa semana, na outra semana eu já não tenho machucado nenhum. Então vamos começar. Eu vou fazer um vídeo aqui sobre... E vou englobar um rapaz que ele estava no grupo e ele caiu no off-road, cara. E um amigo meu, inclusive eu queria agradecer ele, eu caí, perdi o botão aqui, ele vai mandar, apesar do cara ter sofrido um acidente, eu torço para que ele melhore e consiga colocar a moto dele arrumada. Ele tinha uma XRE, saiu para uma 1200 e aconteceu também a mesma coisa que eu vou contar aqui. O protetor tá aqui de enfeite não é para enfeitar não. Eu tenho um trechinho que eu raspo uma pedra aqui, como é que eu faço? Isso cai no chão, eu vou lá na minha garagem, dou uma lixada, isso é preto fosco. Eu prefiro vender a moto sem isso aqui. Isso aqui ninguém vai te dar valor na hora que você for vender. Então isso aqui era de uma 2014, é ungível, eu não tenho condição de comprar um equipamento desse hoje, que está em torno de 5 mil. E eu até dei sorte, fiquei com ele. Porque isso aqui te protege muito. Pneu. Eu vou falar mais uma vez, não adianta você comprar um pneu Scorpion Trail 2, aquilo é uma bosta. Você me desculpa quem comprou essa porcaria e casou com ele. Isso não é um pneu de Big Trail. Ele é 10% off, o caceta. Ele não é 10% off, aquilo é pneu de Naker, porra. Você vai meter a moto no lugar desse aqui com um pneu daquele. Então você tem uma opção. Você tem a opção do Metzeler Tourense, que ele vai te dar aí 20% no off. 20%. Não adianta você querer mais do Metzeler. Se você murchar a Libra e colocar 25%, aí sim, aí você vai ter ali uns 30% de off. Mesmo assim, se você tiver com 7 mil de quilometragem dele, já não presta mais pro off. Então eu escolhi o ST Rally, porque eu gosto de vir para cá, como vocês sabem. O ST Rally, ele me dá na faixa de 30% no off. E ele gruda bem lá no asfalto, como se fosse um Metzeler. E se eu baixo a libra dele, ele chega a me dar uns 40 ali. Então assim, é um pneu que eu estou na estrada de chão, eu tenho uma pegada bacana, a moto está sempre na minha mão. Então é desse jeito. O retrovisor, eu nunca coloco essa porcaria. Eu tenho um escamoteável, puxo o retrovisor para cá. Porque se você tomar um tombinho, esse desgramado ele vai ralar aqui na pontinha aqui, ó. E aí quando você for vender a moto por mimimi, ele vai falar que tu caiu, atropelou 3 cachorros, matou 3 velhinhas, mais ou menos assim. Ele vai botar uma opção de problema que você caiu, empenou quadro, fez o caramba, por causa desse arranhãozinho aqui. Isso aqui é uma faca de 2 gumes. É igual o slider de moto de street. Aquilo fica fincado no motor, se tiver lisinho ele vai deslizando. Se ele bater num buraco ali, ele vai arrancar um pedaço desse tamanho da carcaça do seu motor. Eu já vi gente enfiando a mão aqui dentro e fraturando a mão. Mas te evita quebrar a sua manete. Isso aqui também você tem que dar um fígado lá no AliExpress. E te protege bem a mão aqui.
Outro dia eu estava falando no fórum lá, eu vou fugir um pouquinho do negócio. Isso aqui é uma bolha, chama bolha. Bolha, sabe o que é bolha? Por que chama bolha isso aqui? Quando você está a 80 km por hora, o vento bate aqui e ele faz isso. Se você tiver a 100 km por hora, ele causa uma película aqui. Se tiver uma chuva na estrada e você tiver ali a 120, 100 km por hora, a água não vem para você. É como isso aqui, ó. A água bate aqui e faz isso. É como as Mercedes SLK. Você pode andar com o vidro aberto, que a aerodinâmica dela faz um escudo e não deixa a água entrar para dentro. Então, por isso chama bolha. E eu vejo o pessoal tirando. Eu não tiro aqui, mas é bom tirar. Porque um negocinho desse aqui é caro. Se ela chafrundar muito de frente, você vai perder ela. E isso aqui é para quê? Você esquenta o punho, ele joga o ar quente para dentro e você fica quente. Se você não sabia disso, é para isso que serve a bolha. Agora fala aí que vai... Ah, não entra água. Não, então você para lá que eu vou jogar um balde d'água. É a 110 km por hora. Não adianta você vir aqui passar 50 por hora e jogar uma mangueira em mim que eu vou molhar, pô. Porque tem muita gente que fala isso, tá, galera? Então vamos lá. O pneu eu baixo mais ou menos para 25 libras. Só que todo castelo tem seu fantasma. E eu tô tendo um fantasma muito grave nessa moto. O aro de trás ele é menor, mais grosso, mais resistente. Esses aros são feitos na Tailândia, tá? Quem não sabe. Mas o da frente, ele é 21, fino e foi feito nas coxas das tailandesas, que é fraco pra caramba. Então você põe uma libra de 25 ali, pode contar que se você voltar, você vai achar um empinho de cabeça na sua roda. E eu tô virando freguês do tiozinho lá, isso é 60 reais para arrumar. Ele já tá até querendo me cobrar mais caro. Então eu tô deixando a libra da frente, apesar da moto ficar um pouquinho mais lenta, eu tô deixando ela 28, 27, com o ST Rally. E com o Metzeler também você vai ter que colocar, porque o Metzeler, a banda dele é mais fraca. Pneu, cara, é igual pneu de carro de corrida. Se tiver chovendo, o cara não vai andar com pneu no seco, entendeu? Se tiver seco, você não vai andar com pneu de chuva. É a mesma coisa aqui. Não adianta você pegar um Scorpion Trail 2 e colocar para andar aqui, cara. Você vai tomar chão. E vai tomar chão feio. Isso aqui, ó, se você deixar, já era. Perdeu. Se cair isso aqui, já era. Deixa sempre assim. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar. O baú. Galera, eu acho revoltante você pegar uma caixinha de alumínio, pagar 2.500 nela, o preço de um baú de um caminhão. Então o pessoal como eu, que gosta do dinheiro que tem no bolso, se revoltaram e partimos para as bags. Porque se você botar um baú aqui, são 4 garrinhas, aquele troço vai saltar. Eu vou contar uma história para vocês. Eu fui para uma cachoeira, vai fazer um mês. E tinha os moleques lá que estavam com as motos de trilha, acelerando, me enchendo o saco, tipo assim, o tiozinho com aquela moto não faz nada. Eu fui lá e tirei o baú. Tirei o baú e tinha uma reta assim, mais ou menos, para chegar na cachoeira. Eu sabuguei a mão e só vi aquela poeira, parecia que estava acabando o mundo. E a roda rabiando, entrando e saí fora. Os moleques raparam tudo fora. Quer dizer, humilhou os moleques foram embora. Aí me deu sossego aquela porra daquelas pererecas. Então eu tava de baú. Só que o vacilão aqui esqueceu de encaixar o baú lá atrás. Meu irmão, eu vim andando 70 quilômetros, eu juro. Lá não tem posto de gasolina. A minha moto já estava praticamente no reserva. Era umas 5 horas da tarde. Eu parei na padaria e eu uso o som no capacete. Ou eu tenho fone de ouvido, que vocês sabem que eu sou retardado, eu ando sem capacete mesmo. Então assim, eu com o som na maior altura, fui embora. A hora que eu cheguei na cidade, eu fui parar para fazer um lanche. Por Deus do céu, eu já fiz assim automaticamente. A hora que eu olhei, cadê o baú? Eu falei, fudeu. E eu fui voltando devagarzinho. Aí foi chegando perto da cachoeira, que já faltavam 20 quilômetros. Eu falei, esse baú deve ter rolado. Passou um cara do carro, eu queria entrar dentro do carro dele. Falei, não, você achou meu baú, cara, não é possível, só passou você aqui. Aí a hora que eu tava chegando perto da cachoeira, os meninos, filhos do dono da cachoeira, tem uma casinha lá, porque eles iam ficar de sábado para domingo. Aí eu parei, meu irmão, você não sabe o que aconteceu.
Eu perdi meu baú, o capacete está lá dentro. Como é que eu vou voltar para Juiz de Fora? São 270 quilômetros de BR, eu tô ferrado. Aí o cara virou e falou assim: pô, eu tava te esperando aqui, eu achei o seu baú. Seu baú tava caído ali. Eu e minha esposa ainda ficamos procurando dentro do rio para ver se ele tinha caído do rio. Então você vê, o baú é roubada. Existe bags dessa aqui, que é da Give. A Give agora começou a copiar a mosca. Da Give, o caramba, você vai lá no AliExpress e acha ela bem mais barata que a Give. Que a Give não produz bolsa, não produz farol de milha. Ela só vem ali, coloca a marca e põe aquilo no preço absurdo para você pagar. Se pagar, pagou. O mesmo farol da Give lá é R$250 no AliExpress, eles colocam a Give ali e te vende a 3 mil. Então as bolsas, essas bolsas, quem lançou foi a Mosco. Um kit dele de 30 litros, que é aqui, e não precisa mais de alargador, ela se encaixa. Ela custa $720 se chegar no Brasil, fora o frete. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma mochila, velho. Uma mochila aqui, ó. Aqui dentro dessa mochila aqui, tem um queijo que eu peguei na venda ali, tem tudo que eu preciso. Tá tudo ali dentro da mochila. E eu não tenho perigo de eu bater, cair, machucar o baú, tá entendendo? Então não coloca baú para vir. Nem se você for numa estradinha de 20 km de estrada de chão, eu não recomendo você colocar baú. Eu uso o baú no meu dia a dia, porque no centro da cidade eu vou lá, trancar o capacete, pronto, é viável para mim. Mas aqui, nunca mais. Outra coisa também é o afastador de alforje. Também é uma faca de 2 gumes. Por quê? Existe uns afastadores de alforje que ele pega aqui debaixo do quadro. É uma segurança? É, mas se você cair, você pode empenar o seu quadro. E tem um outro também que eu tinha, que é o da Chapan, que ele pega aqui, ó. Aquele, filho, se a moto cair, o que vai acontecer? Se o cano estiver aqui, ela vai amassar o seu cano. E é uma massa chatinha de tirar. E ela vai empurrar essa rabeta aqui. Aí você vai ter um prejuízo de 1.800 pau de rabeta. Eu não coloco mais o alargador. Eu tinha vontade de colocar aquele pequenininho aqui, mas eu tenho medo dele dar uma porrada ali e pegar o meu quadro e entortar. Porque ele pega aqui debaixo do quadro aqui, ó. Tem 2 parafusos aqui. A suspensão. A suspensão da moto, a minha não tem mais a mola de compressão aqui, ó. A mola de compressão, isso aqui é o peso. Se você for na internet, você vai ver o peso. Por exemplo, tá eu e uma pessoa. E o peso ali, eu vou dando os cliques aqui, ó. Eu vou dando os cliques. A minha já não tem mais compressão. A compressão é para quê? Para você deixar ela mais molenga ou deixar ela mais firme no off. Quando eu tô com o capeta no corpo, eu deixo ela hard, que aí a suspensão fica dura, mas aí o que vai acontecer? Quando ela passa num buraco, por exemplo, ela vai ficar dando coice na traseira e a traseira vai ficar levantando. Então eu coloco ela assim, ajusto ela no hard, para quê? Para me fazer uma curva, a hora que eu tô na curva, ela vai ficar picando nas pedras e eu acelero e ela sai tracionando e vai me ajudando a tracionar, entendeu? Quando eu quero andar sentado, que eu tô cansado, eu venho aqui e mudo ela no painel para soft, que aí a suspensão fica mais mole, você não sente mais. Por exemplo, se eu for pegar um retão e quiser botar ela 120 km por hora, 140 no retão de estrada de chão, eu coloco ela no soft. Mas a maioria do tempo eu ando nela normal. Então aqui também você tem, abaixo das 2016, você tem aqui um botãozinho, e ele mesmo já vai te falando aqui. Então você coloca ele no normal. Não precisa colocar hard, porque hard ela vai socar muito, vai ficar batendo. E coloca no normal. Mesmo se você tiver com garupa. Agora, a tabela de carga, você vai na internet e procura lá. Tabela de compressão da GS, eles vão te dar lá. Fiquem com Deus aí, ó. Espero que tenha ajudado vocês aí. Se inscreva aí, dá curtir ou não curtir. E curta o visual aí, ó.